Saúde a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Ó, minha voz ficou chique demais, hein? Louvado seja Deus. Tudo tranquilo com os irmãos? Ano novo, tema novo. Esperamos em Deus que você seja abençoado com esse novo tema que nós vamos trabalhar em 2025 aí. Unidade. Amém? Abra sua Bíblia então, sem perca de tempo. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje eu quero tentar falar com os irmãos um pouquinho sobre isso, sobre unidade. E falar sobre unidade é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade, porque existem alguns tipos de unidade, se eu posso dizer assim, ou pelo menos 2 tipos de unidade, né? Então nós vamos trabalhar isso aqui com os irmãos hoje. Primeiro, uma contextualização para você entender aqui o que nós vamos falar. O apóstolo Paulo é quem é o autor dessa carta. Paulo é uma pessoa que dispensa comentários, né? É um grande homem de Deus. Nós vamos comentar um pouquinho sobre ele. Coloca para mim. Filipenses capítulo 3, dos 5 ao 7. Deixa eu falar um pouquinho sobre ele aqui, só para você entender quem escreveu essa carta. Filipenses capítulo 3, dos 5 ao 7, por favor. Olha, quem que é ele falando dele? Ó, o que que ele é? Ó? Circuncidado ao 8º dia, vou ler daqui, fica melhor. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Era aquele, nós dizemos nossa linguagem chula, ele era o cara, mas por causa de Cristo, ele tornou tudo como nada. E a conversão de Paulo acontece quando ele está a caminho de Damasco. A Bíblia diz isso no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, ele está a caminho de Damasco, uma forte luz brilha, ele cai da sua montaria, e a partir daí, ele fica cego por 3 dias, Ananias vai até ele, impõe as mãos sobre ele, ele torna a ver, e ele começa a ser um instrumento nas mãos do Senhor. Instrumento tão poderoso, eu posso dizer assim, com esse sentido, que ele escreve nada mais, nada menos do que 13 cartas paulinas. Ele é detentor de Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, Tito, Timóteo. Ainda tem Filemão. 13 cartas, e ainda alguns o dão como autor do livro ou carta aos Hebreus. Então era um rapaz que dispensa comentários. Mas eu não quero falar de Paulo hoje, quero falar de mim e de você. Essa carta foi escrita aproximadamente 62 anos depois de Cristo. E o que traz em cerne dessa carta aqui é o Cristo e a igreja. O tema da carta é Cristo e a igreja. Então é eu e você que Deus quer falar conosco hoje. Ou sou eu e você. Mais uma coisinha aqui. Alguns entendem que nesse momento que Paulo está escrevendo essa carta, ele estava preso em Roma. Olha que coisa interessante. Preso em Roma. E ele direciona essa carta aos crentes da Ásia, em especial a igreja de Éfeso. O objetivo é que eles tivessem união, pois Cristo fez com os gentios e judeus, fez com que os gentios e judeus fossem um. Está lá em Romanos 1,16. Então Deus, na sua onipotência, onipresença, onisciência, une gentios e judeus, para que fossem um. E eu entrando na palavra, eu quero tirar 3 coisas para nós discutirmos aqui hoje. Número 1, primeiro ponto, eu e você precisamos ter a consciência que precisamos viver em comunidade. Fala comigo, eu preciso ter consciência que eu vivo
em comunidade. Amém? Eu e você, nós vamos ter consciência disso. Você não pode se isolar, você não pode entender que você é alguém que vive sozinho, não. Eu e você temos que ter a consciência que vivemos, precisamos viver em comunidade. E hoje, no pleno século 21, como você queira aí, né? Estamos aí aproximando de N acontecimentos. Mais do que nunca, eu e você precisamos estar em unidade. Estamos pecando nisso, irmãos. Às vezes vemos um precisando de ajuda e não estendemos as mãos. Às vezes vemos um necessitado e não temos essa premissa de estender as mãos. Olha o que diz o versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda longanimidade, ou melhor, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E quando a Bíblia diz para suportarmos uns aos outros, não é aquele negócio, não, eu suporto esse irmão, não é isso não. Quando a Bíblia diz para suportarmos uns aos outros, é para que nós, eu e você, sejamos suporte. Isso aqui é um suporte. Olha aqui, o copo está sobre a mesa, porque a mesa é suporte. E eu gostaria de perguntar nessa noite, quem tem sido suporte aqui? Dá um glória a Deus. Quem tem sido suporte, diga aleluia. Então prepare para que o peso às vezes até aumente para você, suporte. Porque a gente, eu estou suportando esse irmão, não tem nada a ver com isso, irmãos. É estar pronto para colocar algo. Isso tem precisado para que nós vivamos em unidade, como tem faltado no nosso meio. Nos ensimesmamos, nos achamos que podemos, que somos, eu e você, querido, sem o Senhor, nós não podemos nada. Este é o ano de nós nos unirmos mais, embraçarmos mais, vivemos realmente o que a Bíblia manda que nós vivamos. Primeiro ponto, ter a consciência que precisamos viver como comunidade. E agora um bizu do suporte para você. O suporte sempre está por... Não me ajude a pregar, você não está ouvindo não? O suporte sempre está por... Tá certo? O suporte sempre está, ou quase sempre, né? Porque a gente não pode generalizar. Quase sempre está por baixo. Queira, meu irmão, neste ano de 2025, ser suporte. Queira, neste ano de 2025, estar por baixo, suportando uns aos outros, carregando outros, se preciso, no colo, se preciso, nos ombros. Empreste os seus ombros para o Senhor, empreste os seus ombros para o seu irmão. Como queremos ser servidos, mas a Bíblia nos chama a sermos servos, a nos entregarmos, a deixarmos o Senhor trabalhar em nós, ter a consciência que precisamos viver como comunidade. Como eles estão te vendo aí fora? Como eles estão me vendo aí fora? Como homem e mulher de Deus? Como alguém que manifesta Cristo? Ou como alguém altivo? Como alguém que acha que é dono do mundo? É o primeiro domingo do ano. Talvez a primeira palavra que você ouve sobre unidade. E este é o chamado para mim e para você. Termos a consciência de que precisamos viver em comunidade. Você sozinho, meu irmão, você não é a igreja completa. Você sozinho não é a igreja completa. A igreja somos nós. Nós que somos a igreja. Quando Paulo tipifica essa, Coríntios capítulo 12, vai falar como um corpo. E o corpo tem que estar bem ajustado. Note o seu corpo aí maravilhosamente bem funcionando. Quantos órgãos não estão funcionando agora? Quantas veias não estão pulsando? Quantas coisas estão acontecendo no seu corpite aí mesmo que assentado? A Bíblia, ela diz, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo plantou, ele dizendo eu, né? Paulo plantou,
Apolo regou, mas quem dá o crescimento é? Então eu te espero nesse ano de 2025 a plantar. Ah não, pastor, eu não sei plantar, não entendo nada de plantação. Então, meu filho, ó, pega a aguinha aí, regue. Porque regar, você não tem desculpa, você sabe. Fala comigo, regar. A melhor você fala, regar, eu sei. Todos nós sabemos, não é, irmãos? Então é isso, o que a Bíblia tem nos chamado a isso, a viver em unidade. De repente o diácono Fábio, ele vai plantar. Você não sabe plantar, você vai regar. De repente a Luciane, né, vai plantar e você vai regar. Tem faltado os plantadores e também os regadores. Por quê? O crescimento não depende de você, não depende de mim, o crescimento depende do Senhor. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos, pensamos, imaginamos, porque Ele é Deus Criador, Ele não é criatura, meu irmão. Ele não depende de circunstâncias, Ele não depende de chuva, Ele não depende de sol, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Criador, mas Ele convida a mim e a você, este ano, a viver em unidade, como comunidade. Eu sou da comunidade da fé, eu pertenço a um povo que vai morar no céu. Quantos pertencem que vai morar no céu? Dá um glória a Deus para mim. Quantos pertencem a um povo que vai morar no céu? Diga aleluia. Sabe o que é igreja, irmãos? Em suma, eu estou resumindo, igreja é o ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé, que se reúnem para cultuar ao único Deus. Eu vou repetir, igreja é um ajuntamento de pessoas que professam a mesma fé, que se reúnem para cultuar ao único Deus. Então igreja não é esse templo aqui maravilhoso, não. Igreja somos nós nos reunindo para adorar o Todo-Poderoso, para glorificar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor. E isso é igreja. Quer nos reunamos aqui, quer ali fora, quer na pracinha, quer na rua, se reunirmos no propósito de glorificarmos ao Senhor, nós nos tornamos igreja. Só que a igreja precisa andar em unidade. Já eu vou te dar um exemplo de unidade. A vida cristã não é um ato solitário. Eu e você não somos lobos solitários, nós somos ovelhas do pastoreio de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Pode falar. Eu não sou lobo solitário, ou loba, né, se for mulher, né? Vamos repetir? Eu não sou lobo solitário, eu sou ovelha de Cristo. Amém? Você vai aprender 3 coisinhas sobre a ovelha agora. Número 1, a ovelha não possui defesa própria. Vou repetir. A ovelha não possui defesa própria. Dentre tantos animais que nós podemos aqui relacionar, a águia, o gato, o cachorro, o papagaio, todos têm defesa própria. A ovelha, não. Segundo estudiosos, o único animal no mundo, estudiosos vão dizer, que não tem defesa própria. Isso nos remete a quem te defende, meu irmão, é o quem te guarda, é o quem te cuida, é o entenda isso. Às vezes a gente quer defender, não, meu irmão, ovelha, sabe qual que é a defesa da ovelha? Andar em comunidade. Se a ovelha se dispersar da comunidade, presa fácil para o lobo. Olha que coisa interessante. Quem é a ovelha aqui? Dá glória a Deus. Quem é a ovelha, diga aleluia. Então aprenda isso hoje, você não tem defesa própria. A defesa própria da ovelha está em bando, ó, juntinho uma da outra. Aí o lobão olha, não tem jeito, como é que eu vou tacar esse tanto aí? Não tem como. Dispersou, o lobo vem, ó. Ovelha não tem defesa própria. Segundo ponto da ovelha aqui, para andar rápido. A ovelha, essa aqui é forte. A ovelha não come qualquer coisa. Vou repetir também. A ovelha não come qualquer coisa. O pasto tem que estar verdejante, como diz o Salmo 23, versículo 2.
É isso que vai dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, ou pastos verdejantes. Então, para de comer qualquer coisa, ovelha. Para de se alimentar desses programas, infelizmente, aí, demoníacos, se eu posso dizer assim. Para com isso. Atente-se para isso. Sabe como é que são chamados aqueles que comem qualquer coisa? Lixeiros do sertão. No interior fala isso. Os bodes, né, do interior, eles chamam eles de lixeiros do sertão. Sabe por quê? Come lata, come plástico, tudo que vê se come, Juninho. Mas a ovelha não. Se o pasto não estiver verdinho, a ovelha não se alimenta. Este ano de 2025, quero te convidar a se alimentar do pasto verdejante, ó, a palavra de Deus, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então caminhe na palavra, se alimente na palavra, cresça na palavra, aprenda da palavra. Este é o ano que nós vamos andar em unidade, mas para tanto precisamos nos estribar na palavra. Paremos, irmãos, de ver esses midiáticos da vida aí, te pedindo tantas coisas que não estão na palavra de Deus, e não só pedindo, te impulsionando a fazer, na lábia, me dá, me dá, me dá. Isso aí é as duas de Provérbios lá, alguém vai chamar de dois demônios. Tem ovelha aqui? Dá glória a Deus para mim aí. Tem ovelha aqui? Diga aleluia. Então, meu irmão, neste ano eu quero te convidar a não alimentar de qualquer coisa. Se alimente da palavra. Esteja na palavra. Confie na palavra. O que diz o Salmo 1? Ao começar o Salmo já vai dizer. O que diz o Salmo 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos, nem se detém no caminho dos, nem se assenta à roda dos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então eu quero te convidar, ovelha, neste ano de 2025, a alimentar-se da palavra. São tantas coisas, você liga essa internet aí, você liga esse YouTube aí, esse Facebook, é só trem do cão, só trem do capeta, é só notícia ruim, você fica se enchendo disso. Então sai desse negócio, experimente se alimentar da palavra, experimente viver em unidade com a palavra. Estou te falando que você vai se isolar, não é isso, mas dar prioridade à palavra de Deus. Então, número 1, ovelha não come, número 2, né? Número 1, ovelha não tem defesa própria. Pisou no seu pé, meu irmão? Ó, se pisar no meu pé, eu sou crente, mas não sou bobo. Me ajuda aí, irmão. Para com isso. Pisou no seu pé, você, está na bênção, irmão. Vamos embora, vou para o joelho, Senhor, perdoa ele. De repente a pessoa pisou até sem querer. Aí você já anda armado, né? Pronto para lutar. Não. Você não tem defesa própria. Por isso que a Bíblia diz: quem nos justifica é Deus. Segundo, você não come qualquer coisa. Terceiro, essa é forte. A ovelha produz lã o tempo todo. Você não precisa de falar com a ovelha: ovelha, produza. Não. Automaticamente ela vai produzindo. E olha o detalhe: quanto mais tosquiada, mais ela produz. Que mistério. Às vezes você está aí, não estou produzindo nada. Começa a produzir hoje. Ao sair daqui, já liga para alguém: fulano, eu ouvi isso lá, eu sou ovelha, eu preciso produzir alguma coisa, eu tenho que pregar para você a palavra de Deus, tem que ler para você o Salmo 23, o 121, 1, 2, sei lá qual que você vai ler, meu filho. Faça alguma coisa, produza, porque a ovelha não precisa de mandar ela produzir,
Olha para você ver que coisa. Nós temos que falar com a pessoa para fazer. Só as ovelhas dá glória a Deus para mim aí. O primeiro ponto é esse. Nós temos que ter essa consciência, irmãos, de que precisamos viver como comunidade. Eu vou passar para o segundo ponto. Ter a consciência que a unidade do Espírito é o fruto de um esforço diligente. Olha o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esforçando-vos diligentemente. Sabe o que é diligente? Eu peguei o dicionário para você. Ó. Diligente, ó, segundo Aurélio, que é o pai dos inteligentes. Ativo, aplicado, zeloso. Então tudo que você for fazer, ó, seja ativo, aplicado e zeloso. Isso que é diligente, segundo o nosso Aurélio. E a Bíblia está falando aqui, ó, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então você precisa ser ativo, você precisa ser alguém que faz, mas faz mesmo com zelo, aplicado, meu irmão. É isso que a Bíblia está dizendo a mim e a você. A gente está igual esse Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva, eu estou amarrado em nome de Jesus, que não tem, deixa a vida te levar, quem te conduz é Cristo, você é a ovelha de Cristo, você viu unidade em Cristo, é Cristo que te resgatou, foi Ele que pagou o preço de cruz, preço de sangue naquela cruz do Calvário por sua vida, meu irmão. Para com isso, levanta, luta. O que diz a Bíblia? Vamos pôr para você a Bíblia, para você entender aí, ó. Põe para mim, meu filho, por gentileza aí. Mateus, capítulo 11, versículo 12. Olha para você ver o que diz a Bíblia. Ó. Desde os dias de João Batista, que já foi há 2000 e tantos anos embora, até agora, o reino dos céus é tomado por... E os que se esforçam, se apoderam. Então, meu irmão, o que é esforço? É fazer força mesmo. Não tem outro tempo para esforço não, meu querido. Você tem que se esforçar. Pastor, eu estou meio assim, eu não vou na igreja. Pastor, estou meio assim, não vou ir. Irmão, para com isso. Para. Se esforça. Se desprende. Sabe, 2025, Deus está te chamando a se desprender. Né? Eu vou fazer, eu posso. Que eu posso. Por que você pode? Porque Paulo disse, eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei passar dificuldade, sei passar fome, sei passar necessidade, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. E você pode ir além, você pode ir avante, você pode conquistar, você pode avançar, você pode ir além, você pode, aleluia. Nós podemos. Vivendo em unidade, nós podemos. Quero dar um pouco de testemunho aqui sobre a igreja. Olha para você ver. Olha, tudo bacana para que nós pudéssemos cultuar a Deus. Isso aqui nos mostrou quão grande é a unidade. N pessoas, irmãos, falaram. Não vai conseguir, não vai construir, não vai fazer, isso não vai dar certo. Mas os irmãos embraçaram a causa. Eu já disse que eu conto sempre aqui das garrafas PET, você sabe disso aí, todo mundo que ajudou aí, garrafinhas PET que não tinha valor, entre aspas, monetário quase que nenhum, irrisório. Os irmãos julgavam a garrafa PET, brotou garrafa PET, irmão, sabe, eu nunca vi tanta garrafa PET na minha vida, foi uma peteada, garrafa para todo lado, está aí pronto para a glória de Deus, porque houve unidade, propósito com unidade. Então você precisa entender isso. Eu preciso entender isso. A igreja expressa Deus quando vive em unidade. Sabia disso? A igreja expressa Deus quando vive em unidade. As pessoas agora passam aí e dizem assim, Junior, só pode ser Deus. É sério mesmo. Só pode ser Deus. Irmão, já conversei com a pessoa. Como é que pode esse negócio? Só pode ser Deus, e é Ele mesmo, porque houve unidade, está expressando Deus, olha para você ver, porque nós tivemos um momento de unidade, você pode dizer, vivemos em unidade por um tempo, as pessoas, não são cristãs, ímpios, passam aí e dizem, só pode ser Deus, como é que pode essa esquina
Vocês estão entendendo? Precisamos viver em unidade. E o terceiro ponto, para a gente não demorar com os irmãos, a unidade é o fruto da união pessoal de cada membro de Cristo através do Espírito. Então você precisa entender, e é o português básico, não existe membra, para as senhoritas e senhoras que aqui estão, é tudo membro, porque faz parte do corpo. Então esse é o portuguesinho, precisa aprender, não falar membro, não é membro não, membro, porque ela faz parte do corpo, e corpo tem membros. Um português básico para você. Vamos continuar na palavra. Quem está vivo aqui, diga glória a Deus. Quem está vivo, diga aleluia. O Salmo 133, ele traz a conotação disso, não é? Se abrir sua Bíblia no Salmo 133, vai dizer assim, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em... É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, desce a orla das suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre o monte Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos concatenar o que está escrito aqui e pôr em prática. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Não pode ter desunião. Não pode você achar que você é melhor do que fulano. Não, irmão, nós todos somos iguais. Sabe, todos somos dependentes do Senhor. Nós temos que nos esforçar diligentemente. Eu estou hoje cansado. Eu vou assim mesmo, vou louvar o Senhor. É para a glória dEle. É para Ele. Eu estou assim, assado, cozido. Eu vou continuar adorando ao Senhor. A gente para por pouco demais, irmãos. Mas hoje Deus está te chamando para ser diligente, para viver em comunidade e para entender que você, como pessoa, é fruto da união de um Deus maravilhoso. Um Deus que te chama dia após dia para fazer a diferença nessa terra. As pessoas te veem passando, como aquele santo homem de Deus que a mulher viu passando, né? Falou para o marido, está passando ali um santo homem de Deus, vamos fazer um quartinho para ele. Olha para você ver, só do homem passar. E às vezes a gente passa, o que dizem de nós? O que dizem de você quando você passa? Que você é crente, cristão, ou que você é mais um da multidão? O que dizem de mim? Eu lendo um livro, Líderes se servem por último, ele diz o seguinte, esse moço aqui chamado Simon Sinek, ou Sinek, sei lá, diz assim, liderar significa assumir a responsabilidade por vidas e não por números. Eu vou repetir. Liderar significa assumir a responsabilidade por vidas e não por números. Infelizmente, existe uma liderança no nosso meio que só quer números. Esquece que a vida é mais preciosa do que números. Mas que Deus nos mude, que Deus trabalhe em nós, que Deus nos faça entender essa unidade que Ele quer que trabalhemos esse ano. Precisamos entender que somos diversos, mais um. Olha que coisa interessante, somos diversos mais um, que a unidade é diferente da uniformidade. Olha que coisa interessante, fala comigo, unidade é diferente da uniformidade. E eu vou fazer aqui algo para você entender sobre unidade e nunca mais esquecer. O Fábio fez aqui pela tarde das folhas de papel, né? Não fique com água na boca, por favor. A unidade, irmão, você entender e nunca mais esquecer. Uma das coisas, das formas que eu achei mais plausíveis, mais aceitáveis para entendermos sobre unidade é isso aqui, ó. Várias frutas juntas, como é que a gente chama? Não, vocês podem melhorar isso aí, né? Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Várias frutas juntas, a gente chama de quê? Salada de fruta. Aqui nós temos aqui manga, melão, laranja, uva,
que mais? Manga eu falei. Maçã, melão, já falou. É isso aí, irmão. Está aqui. É isso aqui. Olha para você como é interessante. Olha, presta atenção. Aí eu vou misturar, certo? Não fique com água na boca, por favor. Para você entender, unidade é mais ou menos isso, ó. Tem várias frutas aqui, sim ou não? Nenhuma delas perdeu a característica dela própria. Se eu tirar separadamente a uva, ou o melão, ou o morango, vai continuar sendo uva, morango e melão. Você não vai perder a sua característica própria. Mas juntos nós somos salada de fruta. E tem um mistério aqui maior ainda. Esse é o mais profundo. Tem algo aqui que está invisível ao meio dessa salada. Sabe o quê? O limão. O limão não permite que a maçã se empreteja. Ou se empreteje, né? Porque que a maçã fique preta na salada. Olha aqui. Você não vê o limão, mas está aqui. Permitindo que a maçã continue branquinha, clarinha, bonitinha. Olha para você ver que coisa interessante. Fala comigo. Salada de fruta é um dos tipos de unidade. É lógico que vai ter outros, mas esse é um dos tipos para você aprender. Quando falar sobre unidade, você não acha, não, o pastor está me chamando para sua unidade, tem que ser igual ele, tem que falar igual ele, tem que falar... Não, irmão, você é você. É lógico que algumas coisas a gente aprende com o outro automaticamente, mas é assim, ó. Você vê, continua as coisas aqui, tudo diversificado, mas tudo é salada de fruta. Você não vai perder a sua característica, não, você vai continuar sendo você. O limão não está nem aparecendo aqui, mas está garantindo que a maçã continue, ó, clarinha. Você que não sabia desse detalhe aí, saiba disso. A maçã não ficar preta, não empretejar. Palavra esquisita, empreteja, mas do certo é isso mesmo. Empreteja. Para não empretejar, você coloca o limãozinho. A banana também. Na banana também, você coloca o limãozinho, ela não empreteja. Você não sabia disso. Fala que você sabia. Não sabia. Aprendeu alguma coisa, pelo menos alguma coisa da cultura básica, culinária, você aprendeu hoje. Amém? Na salada de fruta, e aprendeu mais, que unidade é isso aqui, ó. Eu continuo sendo eu, o Fábio continua sendo ele, mas nós estamos em unidade, no mesmo propósito, avançando. Olha que coisa linda. Não vou comer não, para você não ficar... Vocês aprenderam sobre unidade? Aprenderam o que é? Depois você faz na sua casa essa experiência, você vê. Não muda a característica. Às vezes a gente quer que a pessoa mude. Ela não tem que ser igual a mim, tem que falar igual a mim, tem que andar igual a mim. Não, meu irmão, o dom que a Kênia tem de cantar, é só ela que tem, só ela não, né? Lógico, dos outros cantores. Mas no caso aqui, é ela que canta. Talvez você não canta, mas você pode fazer outra coisa. Por isso que a Bíblia chama de muitos membros e um só corpo. Você não canta, você pode servir como diácono. Eu não sirvo como diácono, você pode olhar os carros. Não posso olhar o carro, eu posso limpar a igreja, não posso limpar a igreja, posso cuidar das crianças, não posso cuidar das crianças, posso ir para a intercessão, eu não posso ir para a intercessão, eu posso ficar dando glória a Deus o tempo todo na igreja, eu posso exaltar aquele que vive para todo sempre, eu posso magnificar esse Deus maravilhoso, eu posso estar realmente impregnado no corpo, ainda que como limão, nem deu limão, mas o limão está ali presente. Está evitando com que a maçã fique preta ou empreteje. Olha que coisa mais maravilhosa. Quantos estão vivos e podem dizer glória a Deus? Quantos estão vivos e podem dizer aleluia? Eu disse aos irmãos que unidade é diferente de uniformidade. Tá certo? Por que eu disse isso? Porque se você pegar as Forças Armadas, por exemplo, vamos pegar como exemplo as Forças Armadas. Todo mundo fardado, todo mundo bonitinho, a roupa da mesma cor, o coturno da mesma cor, a boina, o cap da mesma cor, tudo da mesma cor. Eles estão uniformes. Mas eles não estão, em certos momentos, em unidade. Talvez naquela uniformidade que estão ali, 1000, 2000, todos, você olha e fala, puxa vida, né? Mas um está pensando uma coisa, o outro está pensando outra, um está dando glória a Deus, o outro está dando glória ao capeta, não é assim? Não tem uniformidade, ou melhor, tem uniformidade, mas não tem
unidade. É diferente, irmão. Você precisa entender isso. Às vezes a gente quer que todo mundo seja igual a gente, não tem que andar igual eu no passinho, né? Não, irmão, para com isso. Isso aí é uniformidade. Ó, marchando, né? Esquerda, direita, esquerda, direita, não, meu irmão, não. Isso aí é uniformidade. Deus chama a mim e a você para continuar no seu passo, continuar na sua condição, mas em unidade, servindo no corpo, como alguém importante, como alguém imprescindível. O Fábio pegou aqui no culto da tarde, só você ler Coríntios 12, depois nós vamos pregar sobre isso. Os menores membros, os menos significantes, são os de mais valor. Você anotou para a sua unhazinha aí, do pezinho, do dedinho mindinho? Deixa ela encravar para você ver. Deixa ela encravar, e você vai ver a falta que faz ter uma unha perfeita. E agora, para me encerrar com os irmãos, eu quero te dar pelo menos sete coisas que nós precisamos concordar como igreja dia após dia. Você como igreja, você como ovelha, você tem que concordar com isso, senão você está fora da unidade. Você talvez esteja em conformidade ou em uniformidade, mas não está em unidade. Número 1, preste bastante atenção nisso. Primeira coisa, 1 Coríntios 12, 26, põe para mim por gentileza, meu filho. Olha o que diz, 1 Coríntios 12, 23. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. O que é isso? Em suma, isso aqui é ter empatia. Não é antipatia, viu, irmão? É empatia. É você se condoer quando o outro está sentindo dores. A Bíblia manda-nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Eu digo sempre isso aqui onde eu vou. Alegrar com os que se alegram é mais difícil do que chorar com os que choram. Sabia disso? Parece uma controvérsia, mas é a verdade. Se você for num velório, está todo mundo chorando lá, que é chororô, aquele clima terrível de morte, né? Que é assim mesmo. De repente você chora também. Mas quando alguém do seu lado está prosperando, está crescendo, irmão, fala comigo. Não dá aquele negocinho no coraçãozinho da gente? Que não fica meio assim, porque ele não eu? Não é assim? É assim, mas é terrível. Então você precisa aprender isso neste ano. Você precisa ter empatia. Se tem alguém chorando, você chora sim, mas se tem alguém sorrindo, sorria também. Tem alguém crescendo, se alegre com a vitória do seu irmão, se alegre com a vitória deste membro, porque talvez será ele que vai abrir as portas para você entrar e ser também abençoado. Primeira coisa. Segunda, primeiro, empatia. Segundo, união. Um só corpo. O versículo 4 vai dizer aqui, ó, há somente um corpo. Só um. Então você tem que ter união. Terceira coisa, você tem que ter unção. E a unção é de um mesmo Espírito. O versículo continua dizendo, há somente um corpo e um Espírito. É o Senhor que distribui os dons, irmãos. É o Espírito Santo que nos dá graça, é o Espírito Santo que nos faz melhor, é o Espírito Santo que está aqui hoje para convencer você do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo que está aqui hoje para te consolar. Talvez você teve uma perda e precisa ser consolado, é o Espírito Santo que vai fazer isso. Empatia, união, unção, um só Senhor. Olha o versículo 5, há um só Senhor. Eu vou repetir, há um só Senhor. Então nós precisamos entender isso, porque aí fora existem vários deuses segundo eles, e existe mesmo Deus com D minúsculo, e existe uma falácia aí fora aí, ó, que existem vários caminhos que levam a Deus. Equivocada fala, se você ler João 14:6, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele continua dizendo, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E olha, o caminho,
Artigo definido, para quem gosta de português. Se fosse um caminho, poderíamos até ter esse pensamento aí, mas é o artigo definido, não existe outro. Quer aceite, quer não, é a palavra de Deus. Então, empatia, união, unção, um só Senhor, uma só fé, que diz o versículo 4, olha aqui, ó. Há somente um corpo e espírito, como também fosse chamado uma só esperança da vossa vocação. 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E agora o versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, empatia, união, unção, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. E, para encerrar, adoração. Quando você estiver cantando, eu gosto de dizer aqui, adore cantando e cante adorando. A adoração precisa ser somente a Deus. Mateus capítulo 4. Você vai encontrar lá a tentação de Jesus. Jesus é levado para o deserto para ser tentado. O capiroto, o inimigo de nossas almas, chega perto dele e diz: se você é Jesus mesmo, transforma essas pedras em pães. O que Jesus diz? O que ele diz? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O diabo, não satisfeito, a Bíblia diz que leva ele ao pináculo do templo. Pináculo é aquela esquina do templo assim. Leva e diz para ele, né? Você é Jesus mesmo? Pula daí, só. Está escrito lá no Salmo 91, Deus dará ordem aos teus anjos para que te guarde, é só pular. O que Jesus diz? Não tentarás ao Senhor teu Deus. E o capiroto ainda, naquela propositura, né, de querer fazer Jesus negar o projeto que ele tinha, a Bíblia diz, depois você lê, não dá tempo aqui, levou ele no monte ou nos montes mais altos, Leonardo, e começou a mostrar para ele as maravilhas deste mundo. Eu fico imaginando, né, o que foi mostrado, né? As pirâmides do Egito, né? As pontes suspensas da Babilônia, só maravilha. E o capiroto disse para ele, Keninha, o negócio é o seguinte, o negócio é o seguinte, Jesus, é só uma dobradinha de me adore só por um pouquinho. Aí Jesus responde para ele, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Só Ele, irmãos, adore somente a Ele, aprenda isso, adore somente a Ele, aconteça o que acontecer, viva a unidade, mas adorando somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele, somente a Ele, é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor, somente a Ele é digno de exaltação, somente a Ele é digno do seu glória a Deus, aprenda isso, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Só para Ele, vive em unidade, mas adorando somente a Ele. Eu já vou encerrar. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15, eu encerro com os irmãos. Aleluia. Olha o que diz, Efésios 4, 14, 15 e 16, vou ler os 3 versículos, para me encerrar com os irmãos. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, segundo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado
e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. Como o apóstolo Paulo escreve, irmãos, a soma de tudo. E o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é o grande mandamento. Essa é a necessidade de eu e você estarmos praticando dia após dia, como comunidade da fé, como irmãos, como irmãs, socorrendo um ao outro, sendo suporte um do outro, adorando somente a Deus, mas entendendo que nós somos diferentes. Não queira que eu seja você, porque eu jamais vou querer que você seja eu. É isso, é a salada de fruta. Uma das formas que eu achei para introduzir ou dizer a você sobre unidade é isso. Coisas diferentes, formando algo, por que não dizer, a salada de fruta é delicioso, né? Agradável.